Miguel, Romanos capítulo 10. O tema desta pérola é negando a justiça de Cristo. Eu vou repetir mais uma vez. Negando a justiça de Cristo. Eu acho muito interessante quando esta frase vem ao nosso pensamento e as pessoas dizem assim: Deus fará justiça por mim. Deus é a minha justiça. Claro que quando a pessoa diz isso, algumas dizem no tom de vingança. Ela acha porque brigou com a irmã do coral, ou brigou com a missionária, e Deus não tem problema, Deus é a minha justiça. Deus fará justiça por mim. Abençoado, a justiça de Deus sobre a sua vida não tem nada a ver com vingança, com briga com outro, com alguém, nada disso. A justiça de Deus já foi feita, e ela é ignorada por 99,9% dos crentes na terra. Sim, isso mesmo. Você já ignorou a justiça de Deus. Deus fez justiça por você e você ignorou. Então, deixe-me explicar antes de ler. Deixe-me dar um exemplo. Um assaltante, um homem, assaltou alguém ali na esquina. Aí, um grupo de pessoas pegou este assaltante, bateram, amarraram, lixaram. Isto é correto? Não. O que é que esse grupo de pessoas fizeram? Cometeram justiça própria. Por quê? Porque há uma justiça nesse país que deve julgar as atitudes deste homem, não sou eu. Você entende claramente isto? Então, se alguém roubar alguém naquela esquina ali, e eu for amarrar esse homem, bater e lixar, eu cometo um crime de injustiça, porque a mim não foi dado esta autonomia. Eu deveria chamar a polícia, autoridade constituída, e a polícia então prendê-lo. No máximo, imobilizá-lo, chamar a justiça, e a justiça então encaminhá-lo aos órgãos competentes, a polícia encaminhá-lo aos órgãos competentes. Compreende? O que passar disto é justiça própria. Bem, agora vamos trazer isso para o âmbito espiritual. Quando Cristo morreu na cruz, ali estava a justiça de Deus. O que é que os crentes fazem? Ignoram tudo o que ele fez e praticam eles mesmos, dizendo que tudo aquilo que ele fez foi em vão, não valeu de nada. E uma abençoada me disse o seguinte: eu sou cristão, Geraldo, eu sou cristã. Eu disse: glória a Deus. Pois é, Jesus morreu no meu lugar. Por causa disso eu tenho que me converter a cada dia. Eu disse: peraí. Olha, se Jesus morreu no seu lugar, e se Jesus morreu para te dar a salvação, como é que você tem que se converter a cada dia? Então ele também vai ter que morrer a cada dia. Correto ou não correto? Correto. Pedro, que entendia que o pecado levado por Cristo era a transgressão da lei, e nós entendemos também. Pedro disse: ele levou sobre si os nossos pecados no madeiro. Levou ou deixou? Levou. E como é que uma pessoa pode dizer eu tenho pecado, se ele disse que levou? Ou ele deixou? A não ser que dissesse, ele foi ao madeiro e deixou o pecado para o pastor tirar com as águas. Ele disse isso? Não, ele disse, ele
tomou sobre si os nossos pecados, e pelas suas chagas nós fomos sarados. Isso é o que Pedro, judeu, entendia, porque de fato e de verdade, pecado era a transgressão da lei que havia sobre o primeiro pacto. Agora leia. Epístola de Paulo aos Romanos, falando com os irmãos em Roma. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, os irmãos dele, os judeus, são para que eles sejam salvos na mente, no entendimento. Vê se não retrata o entendimento. 2, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, ou seja, já eram pessoas de Deus. Então a salvação ali não é salvação eterna, porém não com entendimento. Então que tipo de salvação se refere? Aqui, ó, tinham zelo, praticavam as coisas de Deus, mas o seu entendimento ainda estava obscurecido, entenebrecidos no entendimento, por causa da dureza do coração e da ignorância em que eles viviam. Então Paulo disse, porque lhe dou testemunho de que eles têm até zelo de Deus, porém, não com entendimento. Abençoados, look for me. Ter zelo sem entendimento não vale de nada. Ter entendimento e também ter zelo, também não adianta. Você tem que ter zelo por Deus, mas com entendimento. Aí a chave encaixa certinho, a porta abre. Fora disto, fica aquilo forçado, sabe? É o zelo sem entendimento e o entendimento sem zelo. Então, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. 3, porquanto, leia. Porquanto os que têm zelo, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, eles não se sujeitam a que vem de Deus. Isto é o drama das igrejas aí fora. Aí quando você mostra isso, sabe o que eles dizem? Então a verdade só você que prega agora. A verdade está aí, é que eles não têm peito. A verdade não veio agora, não sou eu. Você é o único que prega a verdade? Talvez até aceito que eu sou um dos poucos que tem peito para enfrentar os cães. Mas que ela estava aí a vida inteira e eles nunca mostraram? Isso é uma verdade. Por quê? Porque para pregar essas verdades tem que ter autoridade. Não pode comer no prato sujo dos porcos. Não podem comer na ração dos cães. Não pode roer o mesmo osso. Não pode ter o rabo preso da religião com salário defendendo placas, fazendo parte de uma instituição fraudulenta, fazendo parte de convenção, defendendo o título de pastor para governar as pessoas. Para pregar essas verdades aí, tem que dizer às pessoas que o pastor dela é Cristo, que elas são a igreja e que ninguém pode nos governar a não ser Cristo por meio da sua palavra. Isso é a verdade. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, o povo não conhece a justiça de Deus, o povo não sabe que em Cristo eles são livres, o povo não sabe que depois que eles conheceram a graça de Deus, a arca da aliança não pode ser feita. Deus não habita na arca da aliança, Deus habita em cada um de vocês. Vocês são um templo agora, mas desconhecendo esta justiça, o povo não sabe que lá naquele madeiro, o escrito de dívida que era contra o povo judeu, porque o escrito de dívida, ouça, o escrito de dívida mencionado várias vezes por mim, como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 13, nunca esteve sobre os gentios. Os gentios não viviam debaixo da lei. Os gentios não tinham escrito de dívida, embora os pastores fazem a igreja dos gentios pagar uma dívida que era dos judeus. Sim ou não? Sim. A igreja atual do século 21 está pagando uma dívida que na verdade lá atrás era dos judeus e que Cristo cancelou. E os pastores dizem, quanto mais sacrifício, melhor. Você tem que pagar o preço. Dizem ou não dizem?
Se vocês estiverem com medo, eu dou em vocês, hein? Ele está aqui. Cadê ele? Olha ele aqui, meu irmão. Os pastores têm um cajado de Moisés, aqui nós temos o birimbau da graça, meu irmão. Aqui ele canta, mas ele canta. É porque eu não trouxe aparelho, mas tem alguma coisa aqui? Ele não trouxe. Olha aqui. Dá glória aí, igreja! Meu amado, o povo precisa conhecer isto. Olha, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. O que os crentes fazem dentro da igreja é justiça própria. Justiça com a própria mão. Eu vou fazer um jejum para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Isso é justiça própria. Você vê quantos milhares de crentes estão desempregados aí, Deus não abre porta, coisa nenhuma. Você conhece alguém que fez jejum e Deus abriu uma porta de emprego? Que com quase 50 milhões de crentes aí, a maioria desempregado, passando luta, pelo menos é o que eles falam. Estou numa prova, estou na moenda, estou numa tempestade. Tem uns que estão mais devagarzinho e dizem assim, eu estou num chuvisco. Estou no vento. Outros dizem assim, eu estou numa brisa. Nós estamos reinando em vida e em perfeita vitória, porque nós conhecemos a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Mas o mais interessante é que eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Agora leia o que diz o versículo 4, leia. Porque o fim da lei é Cristo. Segura só um pouco. A pergunta que eu faço é a continuação da lei ou é o fim da lei? É o fim da lei. Ora, se é o fim da lei, é o fim do batismo, é o fim do dízimo, é o fim da Páscoa, é o fim do sacrifício. É o fim, não é a continuação. É o fim, não é o começo. É o fim. O fim quer dizer o quê? Chega, acabou. E quem é o fim da lei? É Cristo. Para a justiça de todo aquele que duvida. É a justiça de todo aquele que crê. Quem crê aqui, diga amém. Para vocês, fim da lei. Chega, acabou. A verdade agora é Cristo. Isso aqui é a verdade de Deus. Então as pessoas desconhecem isto, que o fim da lei não é a continuação. Os pastores abrem Malaquias. Estudaram teologia e dizem para o povo, olha o que está na Bíblia. Ih, pastor, está na Bíblia, o senhor é teólogo. Ih, está aqui, não. O dízimo é obrigatório sim. Sim, para quem desconhece a justiça de Deus. Para quem não sabe que o dízimo, versículo 3... o BV. Vocês não compreendem que Cristo dá àqueles que confiam nele tudo quanto vocês estão procurando conseguir através da guarda de suas leis? Ele torna tudo isto desnecessário. Ele tornou desnecessário. E tem uma abençoada que entra no nosso canal totalmente perdida. Já viu aqueles cachorros que caem? Você muda daqui para Jacarepaguá, quando chega ali na Vila da Penha, o cachorro cai da mudança. Aí ele fica igual o Michael Jackson. Thriller, Aná. Ele novo, is my service, olha o que a abençoada disse. Vocês falam mal do judeu. Não. Nós não estamos falando mal dos judeus. Nós estamos falando que a lei que foi dada aos judeus teve um fim em Cristo naquela cruz. Tudo que se praticava em Israel é desnecessário para quem está em Cristo. Se você pratica qualquer ponto da lei, você está dizendo que Cristo morreu em vão. Foi o que Paulo pregou em Gálatas capítulo 2,
Versículo de número 21, tem aí, Miguel? Olha aí, não anulo a graça de Deus, pois se há justiça, aquilo que os crentes cometem para dizer, eu tenho que fazer, se há justiça mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. E a pessoa aborda você e diz assim: ué, irmão, você não está mais na igreja, não? Por quê? Eu estou vendo a irmã usando calça comprida. mas não, irmã. A irmã está fora da palavra, a irmã precisa ler mais a Bíblia, hein? Sério, é mesmo? Olha o que diz aqui em Levítico: a mulher não use roupa de homem. Diz aonde? Em Levítico. E Levítico é graça ou é lei? Ora, se você se justifica lá na lei, você está dizendo para mim que Cristo morreu em vão. Capite? A ele lá, birimbau. Ué, irmão, na igreja de vocês não dão dízimo, não? Não. Ué, mas está escrito aqui em Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Uai, sou, é mesmo? E Malaquias é o livro da lei ou o livro da graça? E tem uns que vão se curvando assim. E Malaquias é o livro da lei ou é o livro da graça? É o livro da lei. Ora, se é o livro da lei, você está se justificando mediante a lei. Então, para você, Cristo morreu em vão? Olha, como é que se pode isto? Onde estão os pastores desta nação? Tem alguém me ouvindo aí, por favor, e tudo? Dê um glória aí, eu aceito até que vocês dêem um terra, queima ele, Jesus, qualquer coisa. Onde vocês estavam com suas teologias, que vocês não ensinaram? Tem uns aí, eles são lindos, tá? E eles não gritam, eles não comem cuscuz, eles não fazem sacolão. Porque o outro disse para mim: você não poderia pregar o evangelho porque você disse na sua mensagem que você faz sacolão. Nossa! Ué, porque fazer sacolão é pecado? Não, sério. Ele não pode fazer sacolão, não é? Porque é coisa de pobre? Vocês estão brincando? Vocês estão brincando? Ué, que todo mundo aqui faz sacolão. Quem faz sacolão aqui, diga ui. Hein? Eles arrumam cada coisa, gente. Não, me desculpe interromper aqui. Vai atrasar, mas eu vou falar. Sabe por quê? Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque uma geração de hipócritas se levantou atrás do púlpito. Para eles, pregador do evangelho tem que ser bonitinho, falar direitinho, tem que estudar 4 anos, sabe? Andar com um anel grandão aqui no dedo, entendeu? Ninguém pode falar com eles, eles não tocam ninguém, eles entram, não falam com ninguém, e só sai com um saco cheio sem ninguém tocar e o segurança atrás. Quando vem alguém que fala a mesma linguagem do povo, porque eu falei numa mensagem: meus irmãos, amanhã eu vou fazer um sacolão com a velha. Nossa! Mas a comunidade pastoral caiu em cima de mim. Você tinha que ter vergonha de falar que é pastor. Eu nem falo que sou pastor. Deus me livre, quando vocês quiserem me comparar com o que não preste, meu irmão, compare com outra coisa, com vocês não. Não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Sabe o que Paulo está dizendo? Se você se justifica na lei para tentar dizer alguma coisa a alguém ou a você mesmo, você está anulando a graça de Deus. Eu vou terminar essa minha pérola com Romanos capítulo 2, versículo 17. Vai atrasar 5 minutos, mas me suportem, amor. Leia comigo esta frase linda. Leia. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te gloria em Deus. O repouso dos crentes é na lei. Eu sou dizimista fiel. Tinha um que subiu o templo lá e disse: eu sou dizimista fiel, jejuo 2 vezes por semana e não sou como os demais homens. Pode reparar,
Todo religioso é soberbo. Porque eu sou, porque eu prego, porque eu estudo, porque a minha Bíblia é a Bíblia da batalha espiritual. A sua Bíblia de batalha espiritual que está em Cristo, aqui diz que eu vivo perfeito espiritualmente. Isso é a Bíblia que foi escrita no meu coração, não em tábuas de pedra, mas pelo Espírito do Deus vivente, cujo louvor não precede de homens, mas de Deus. Ali diz: se porém tu que tens por sobrenome judeus e repousas na lei de Deus e te glorias em Deus, 18, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, leia, sendo instruído no evangelho da graça, sendo instruído aonde? Na lei. Paulo diz: se você é tudo isso, 19, que estás persuadido, olha, instruído na lei e ele está persuadido, convicto que ele é guia dos cegos. Ele é luz dos que se encontram em trevas. Olha a arrogância de quem é instruído, persuadido. Que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. 20, instrutor de ignorantes, mestre de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. São muito sábios, mas aonde? Na lei. E você pega um deles aí, eles falam toda a Bíblia, e conhece Efraim, Efatá, conhece a tribo de Zebulon, eles conhecem os livros sinóticos, eles estudam demonologia, eles estudam tudo. Quando vocês trazem ele para o território da graça, quando vocês abrem as epístolas de Paulo, eles dizem: é heresia, é demônio, é capeta, é coisa ruim, Geraldo é negão. Negão não, negão não, hein? Escapuliu, negão não, hein? É racismo, eu dou em vocês, hein? Instrutor, olha a pessoa persuadida na lei, no velho pacto, naquilo que teve fim, que acabou. Instrutor de ignorantes, mestre de criança, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. 21, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu, que pregas que não deve furtar, rouba os irmãos com falso dízimo. Bamba, la, bamba. Bamba, 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 la, bamba. Bamba, bamba. Se na escola de teologia ensina uma palavra afiada que vai contra eles. Depois diz no versículo de número 22, dizes que não se deve cometer adultério, e comete. O Cristo é o ressuscitado, eles pregam ainda o de Nazaré, estão em adultério espiritual. Diz que abomina os ídolos e lhe rouba os templos. Quem são os templos de Deus aqui nesta manhã? Por favor, diga glória a Deus. Éramos roubados por eles, não somos mais. Nos permitíamos isso. Houve uma hora que, quando você descobriu a justiça de Deus sobre a sua vida, você tirou o nariz de palhaço, desmontou o palco e se rendeu a esta graça maravilhosa que te mostrou quem tu és em Cristo Jesus. Filho, herdeiro, abençoado e em todas as coisas mais do que vencedor. Você recebe isso? Diga amém. Glória a Deus.